Boa noite. Cabo Verde é um país jovem e um país de jovens. Muito mais de 2/3 dos cabo-verdianos são jovens e a juventude é a realidade nacional mais transbordante. Daí ser oportuno abordar a problemática da juventude cabo-verdiana, analisar o seu pulsar, as suas demandas, expectativas e o seu enorme potencial. Aos poucos, os jovens vão se destacando em campos como a educação, emprego, economia. Esboça-se o empoderamento do jovem também na política. Vale a pena refletir como a juventude encara questões como a família e a moral, como a sexualidade e o relacionamento entre si. Abordar os problemas, o desemprego, a violência, a droga e o álcool. A juventude em face da sua euforia e frustração. A juventude é o motivo da nossa conversa de hoje com Frei Gilson Fred, Jorge Andrade e o sociólogo Francisco Carvalho. Muito boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Começando por si, Padre Gilson, as definições são sempre um campo aberto, né? Mas o que é ser jovem em Cabo Verde neste século XXI em que vivemos? Ora, a juventude é uma etapa, penso igual em todos os tempos, não? Mudam as sociedades que acolhem os jovens daquele tempo. A nossa sociedade é cabo-verdiana, fortemente influenciada pela sociedade ocidental, também viu no século XXI agravar-se ou prolongar-se de 3 aspectos que vou dizer. A globalização, não? Vivemos cada vez mais, nós também em Cabo Verde, no mundo global, onde a comunicação é fluível, chega a todos os momentos, sabemos de tudo, de todas as partes. Trouxe também muito consumismo, não? Tudo chega a tempo, tudo é a bom preço, pode-se comprar, pode-se ter. Acessível. Exato, e portanto tudo é caduco também, porque o que se usa hoje e funciona, amanhã pode não se usar, embora funcione ainda, não? Depois, o relativismo. Vivemos numa sociedade influenciada pela sociedade ocidental fortemente relativista. Não existe nada de definitivo, de certo, de concreto sobre o qual construir alguma coisa. Por isso, a nossa juventude tem que aprender a fazer face a estes 3 aspectos, construindo qualquer coisa de sólido e não indo pelo que se vê, pelo que está na moda, porque a moda passa, como a juventude passa, mas a vida continua. E a vida depois da juventude existe e exige que qualquer coisa seja feita antes, no tempo da juventude. Para mim, esses 3 aspectos agravaram ou agravam a situação da juventude, não existindo uma consciência altamente crítica para saber movimentar-se nisto, porque isto é do nosso tempo, não é imediatamente diabólico, mas pode criar sérios problemas se não existe um conjunto de outros aspectos para ajudar o jovem a... Jorge Andrade, como é que vê o jovem cabo-verdiano neste momento? Quais são os desafios, os constrangimentos? O que é que o aflige? O que é que de mais preocupante buta constata nesse aspecto? Exato. E ali não tem várias questões ali, sim, naquela problemática ali de juventude, e este é um ponto central, focal ali que não deve sempre debater nele, e hoje não se falar com o senhor que está fazendo uma pesquisa ali de Centro Kofi Annan de Ghana, e está a falar esta papina e mediação e conflito numa forma diplomática internacional, que se fala, mas não nunca tem uma ameaça interna, assim, por falar de conflitos com outros países, mas nós grande ameaça a longo prazo pode ser aquela questão ali de violência interna, que pode ser uma grande ameaça, e na juventude licenciando tem que essa parte positiva, que as questões de tem jovens que se fazem grandes funções ali, não sei, no governo tem massa juvenil lá dentro, na partidos, mas também não tem que essa parte que não está falando guetos, que é zonas mais pobres, onde que a juventude tem se não está falando crioulo, carrada de problema, um larada de problema, que é teu. Assim, que esse primeiro problema, por exemplo, é desemprego. Não tem desemprego licenciado. Que depois causa outras frustrações. Desemprego, mas antes de desemprego, não queria pegar essencialmente como desemprego vem de cozer. Nós é um país pobre, mas aquela pobreza que é bem de si. Não tem que ir direto lá naquele barco escravo, não te fala sempre daquilo, que é uma sociedade escravocrata, não colonizado durante 500 anos, depois não abandonar totalmente a mercê de ficar para não fazer cozer, você entende? Não se tenta estrutura e depois
75 lá. Nós é um país novo e não tem que esse problema é comum a toda parte, na África inteira. Que não esquece, não sabe uma África continental geral e aquele problema está feito a juventude na toda parte igual, desemprego, pobreza também da obesa, na frustração está dando questões de prisão, por isso enquanto nunca resolve aquela questão econômica, nunca pode falar nada mais. É economia te resolve todo o problema. Você tem economia, você tem paz. Você tem economia, você tem frustração, você tem paz. É o seguinte, hoje a questão de juventude é uma questão econômica. Para começar. E Francisco Carvalho, como é que o primeiro emprego é determinante, aliás, o emprego jovem é determinante para o futuro de um jovem, para as outras aspirações que... Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria só de acrescentar um aspecto, muito rapidamente. Rápido. Portanto, dizer que, portanto, eu vejo o jovem cabo-verdiano do século XXI também como o jovem que tem mais oportunidades. Porque se, por um lado, nós temos esta questão, portanto, da globalização e da velocidade, do imediatismo, etc., isto também traz outras oportunidades, porque o jovem cabo-verdiano está conectado com o mundo, portanto, e tem várias janelas pelo mundo, tem novas oportunidades, e o jovem cabo-verdiano, é claro, comporta riscos. O nosso contexto atual comporta esses riscos que têm a ver com a questão da violência e da insegurança. Mas eu acho também que seria muito importante, e se antes de nós falarmos da questão da violência, se nós pudéssemos quantificar, porque acabamos por passar uma ideia em relação à questão da violência na sociedade cabo-verdiana, mas que a violência impera no seio da juventude. Sem quantificarmos. Portanto, quer dizer, há que ter algum cuidado em não dizer que todos os jovens são violentos, que a questão da violência está a abarcar todos os jovens. Precisamos quantificar, portanto, dizer qual é a percentagem. Isso que seria muito interessante, e nós ainda não chegamos lá. E em relação à questão, portanto, do emprego para a juventude, o emprego é central, é importantíssimo, porque o jovem precisa ter emprego para poder ter um rendimento, para poder constituir a sua família, para poder seguir pela vida fora. Portanto, isso não há dúvida. Mas, entretanto, nós temos de ter coragem para avançar. Há um conjunto de medidas que já estão sendo avançadas. Portanto, em termos de formação técnico-profissional, a nível das ofertas, a nível do ensino superior, etc. Portanto, há várias medidas que vão sendo tomadas. Mas, entretanto, nós temos de ir mais longe. Por exemplo, há um problema que se constata, que o jovem anda muitas vezes à procura de uma formação de sonho. Ele sonhou com uma determinada formação e perde aquela vertente mais pragmática, portanto, que é ver qual é a formação que depois de concluir a formação vai ter um emprego, vai ter um trabalho a seguir. Não é que o jovem tenha de desistir do seu sonho, não. Que sonhe, mas, entretanto, também que seja pragmático, porque senão depois o que é que nós vamos ter? Vamos ter um jovem que tem uma formação, e uma boa formação de nível superior, etc., mas que vai passar 6, 18 meses e 2 anos, etc., sem trabalho. É uma questão importante. Por outro lado, todo o nosso sistema seria muito interessante que nós conseguíssemos, dentro do nosso sistema, todo o sistema escolar, que quando o jovem chegasse ao fim, o jovem chegasse já com um projeto de vida nas mãos. Portanto, não haveria esse interregno, o jovem sai para depois construir o projeto de vida. Portanto, nós teríamos que ver, portanto, nos fundamentos estruturais do nosso sistema, de maneira que quando o jovem chega ao fim do percurso académico, ao fim do percurso escolar, o jovem tem um projeto de vida. Seja para procurar trabalho no Estado, ou para criar que tem, portanto, cada vez menos capacidade de oferecer trabalho, ou seja, para trabalhar como particular, ou seja, para criar o próprio autoemprego. Agora, em que medida esta questão do primeiro emprego, Frei Gilson, interfere na consistência da juventude? Quer dizer, uma formação, depois há a crise do primeiro emprego, temos agora formados sem emprego. É um novo problema. Sim, eu acho que temos uma vantagem, estamos a ter uma vantagem de começar a ter muitas pessoas formadas. Já a nível secundário isto é quase global, isto é raro encontrar um jovem atualmente em Cabo Verde que não tenha feito o 12º ano. E começamos a ter também uma grande parte, aliás foi um dos debates que vocês fizeram aqui, com o ensino superior feito. O problema é que, de facto, o mercado não oferece imediatamente um lugar de trabalho, um emprego primeiro. E o jovem fica relativamente frustrado. Eu conheço alguns, depois de formarem, mesmo fora de Cabo Verde, voltaram e não conseguem. Economistas e contabilistas, cursos valiosos, não? E não conseguem entrar porque o mercado ou está saturado ou muita burocracia, não? Pede-se muita coisa
Entretanto, frustra o jovem que não tem emprego, porque emprego não é só ganhar o dinheiro, mas é ocupar-se, sentir-se útil na construção deste país. Mas falta essa ousadia, iniciativa do jovem, de que tanto se fala. Em parte pode ser, mas não sei até que ponto também oferecemos condições para. Porque o jovem pode ter iniciativa, mas se é muito burocrático o sistema, se é muito arriscado, então torna-se difícil. A questão de financiamento, por exemplo, bancário, para iniciar um projeto. Não sei se um jovem recém-chegado de curso tem uma facilidade mas para... temos que pontuar uma outra questão. Os nossos jovens, a maioria, não todos, naturalmente não estamos a generalizar, terminam o 12º, por exemplo, mas sem os instrumentos necessários para qualquer emprego, às vezes, não? Mas o que temo, se fala também muito da qualidade do ensino superior na Cabo Verde, que temo que também, saindo da universidade, possam encontrar nesta situação. Isto é, sem condições efetivas para ingressar no mercado de trabalho. Por isso, formações depois da formação e mais formações, mas sem uma boa parte, não todos naturalmente, sem generalizar e sem desvalorizar os que efetivamente saem com... Mas o primeiro emprego é fundamental. É o primeiro. Abre as portas.